o Deus Altíssimo. E quero te dizer mais uma coisa, ó rei de Sodoma: Ele é o possuidor dos céus e da terra. E eu juro para ti que desde até uma correia de um sapato. Louvado seja o nome do Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Deus abençoe esta noite. Podemos sentar por um momento que nós temos algo a fazer aqui hoje. Amém? Então tá, vamos ficar de pé. Vamos ler uma porção da palavra. Chegou a hora do alimento espiritual para nós. E nós queremos a palavra do Senhor, nosso Deus, aos nossos corações. Feche seus olhos, Pai. Chegou o grande momento, o momento mais esperado da reunião, é quando nós podemos abrir sua palavra para ler e nos alimentar dela. E nós cremos em sua palavra como verdadeiro alimento para nós. E a palavra é alimento para a alma. E a alma desejosa e anelante recebe o alimento e ela fica mais forte cada vez para servir a Deus, para servir o Senhor. Pai, nós somos teus filhos e queremos que o Senhor venha e fale ao nosso coração, porque sei que toda vez que o Senhor nos reúne não é em vão. Sempre alguma coisa vai acontecer, sempre algo o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. E o Senhor providenciou o alimento mais forte que temos para enfrentar os últimos dias, que é a tua palavra revelada aos nossos corações. E nós nos escondemos debaixo do sangue de Jesus agora. Queremos que todo espírito de incredulidade saia do nosso meio. E queremos que o Senhor tenha um controle total sobre cada espírito. E que o Senhor possa manifestar, meu Deus, a sua soberania neste lugar. E mostrar que o Senhor é grande, poderoso e maravilhoso. Nós queremos engrandecer o teu nome e queremos que o Senhor permita que sua palavra seja pregada na unção do seu Espírito, que nós possamos nos dedicar a ti de coração e possamos sair da frente e o Senhor Jesus possa operar as suas obras. Nós agradecemos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Estivemos lendo de manhã e estudando hoje pela manhã uma das características das revelações que Abraão teve na sua caminhada, dos nomes redentivos do Senhor Deus.
E nós estivemos vendo aqui como Deus se manifestou para Abraão como é o Elion, o Deus Altíssimo. Amém? Nós vamos ler mais um pouco deste texto de Gênesis 14, no versículo 18. Aleluia. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo do despojo da guerra lá que ele foi guerrear com aqueles reis. Ele trouxe muitas riquezas, muitos despojos, e deu o dízimo a Melquisedeque. E o rei de Sodoma disse a Abrão, veja bem, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Eu levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. Amém. Você pode dizer amém para a palavra? Podemos sentar, meus irmãos. Deus vos abençoe, que a porção de sua palavra seja vinda ao nosso coração. Tem uma história de uma família contada pelo mensageiro desta era. Uma família muito boa. E esta família ia à igreja. E tinha um menininho nessa família, uma criancinha, que ficou muito entusiasmado depois de ouvir as histórias bíblicas contadas pelas professoras no flanelógrafo e tudo mais. E ele ficou aprendendo as coisas de Deus. E um dia ele chegou perto de sua mãe e ele disse: Mamãe, se Deus é um grande Deus, como a senhora diz que Ele é, poderia alguém vê-lo? Ela disse: Filho, você deveria perguntar isso para sua professora da escola dominical. A mamãe não é capaz de falar a você sobre isso. Então, ele foi até a professora da escola dominical e disse: Professora, eu gostaria de lhe perguntar algo. Você me falaria sobre um poderoso Deus que é tão grande, que ele abriu o mar vermelho para os israelitas, e ele faz o sol brilhar e a terra girar no tempo perfeito em sua órbita, e assim por diante. Mas eu lhe pergunto, professora, poderia alguém vê-lo? Ela disse: Isso é muito profundo para mim. Eu acho que você deve perguntar isso para o pastor. Então ele foi lá no pastor. Ele era decidido, esse companheirinho.
chegou com o pastor e disse: pastor, poderia alguém ver a Deus? Ele é tão grande. Pastor, a gente poderia ver a Deus, ele é tão grande, e eu te escuto falar sobre ele no púlpito, dizendo que quão grande ele é. Poderia alguém vê-lo, pastor? E o pastor disse: não, filho, ninguém poderia vê-lo, porque você simplesmente não pode ver a Deus, isso é tudo, nós só temos que crer nele. Bem, aquele companheirinho ficou pensativo, mas não se deu por satisfeito. Um dia, ele estava com um velho irmão, um velho pescador, e ele foi pescar com aquele irmão lá no rio. E eles tinham ido numa determinada ilha lá para fazer a pescaria. E eles estavam pescando, e eles pescaram um bom número de peixes. E enquanto eles desciam o rio, lá veio uma tempestade. E lá temos aquelas tempestades que alagam a região com relâmpagos, trovões e uma chuva torrencial. E eles tinham ido para a margem para se esconderem por entre as árvores da tempestade grande que passou. E depois que a tempestade foi embora, eles voltaram para o barco e começaram a remar. Já estava entardecendo, o sol estava se pondo no horizonte e estava refletindo sua luz no céu, e apareceu um arco-íris lá no horizonte. E o velho pescador estava remando o seu barco. Tudo estava com aquele ar fresco. A chuva tinha lavado a poeira e estava um ótimo tempo. E somente um homem que está acostumado a remar é que sabe apreciar o ritmo do remo, enquanto o barco fazia o seu caminho através das águas. Com a sua barba pendida, ele ficou observando aquele arco-íris. E o garotinho, todo entusiasmado, olhou ao redor para ver o que o velho senhor pescador estava olhando. E ele observou no velho pescador que lágrimas como cristais, lágrimas rolavam de sua face. Começou a chorar. E o menininho sentado lá na proa do barco ficou tão entusiasmado que correu para a parte de trás e disse ao velho pescador: Senhor, eu vou lhe fazer uma pergunta que nem minha mãe, nem minha professora da escola dominical, nem o pastor puderam satisfazer o meu desejo de saber uma coisa. E ele disse: o que é, filho? O menino perguntou: pode alguém ver a Deus? E o velho pescador, tão emocionado com a pergunta daquele companheirinho, puxou os remos para dentro do barco e abraçou o menininho. E lágrimas rolaram por sua face. Ele disse: Deus abençoe o seu pequeno coraçãozinho, querido. Tudo que eu tenho visto nesses últimos 50 anos tem sido Deus. Sim, você pode ter tanto de Deus por dentro que você pode vê-lo em qualquer lugar que você olhar. Vem? Mas enquanto não houver desejo de vê-lo, você não o verá. Você pode vê-lo no pôr do sol, você pode ouvi-lo no canto do pássaro, você pode observá-lo em todo lugar, ele está em toda parte. O velho homem tinha tanto de Deus dentro dele, que podia ver Deus em todo lugar. E eu penso que esta é a maneira que devemos procurar por Deus. Então poderemos ver Deus em qualquer lugar que nós olharmos. Ele prometeu estar conosco, mas não só conosco, ele prometeu estar em nós. Onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Você crê nisso? Ele está em sua palavra. Glória a Deus!
Eu creio que essa é a grande diferença que nós podemos ver. Tudo depende do quanto você tem Deus dentro de você. Até num passarinho que passa voando, você vê Deus. Um dia eu estava trabalhando num escritório e tinha uma porta aberta, um pedaço de pão, um miolo de pão jogado. Uma criança, acho que passou, jogou um pedaço de pão ali. E eu estava pensando, meditando, quando eu vi um pequeno passarinho, sentou ali e começou a bicar aquele miolo de pão. Quando eu vi aquele passarinho bicando, eu comecei, a coisa me entusiasmou e eu comecei a chorar. Porque eu disse, olha a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse que Ele dá comida para os passarinhos, que Deus guarda os passarinhos, que Deus não deixa nenhum passarinho cair de fome. Não é isso que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha? Ele disse, você vê os passarinhos, eles não plantam, não colhem, mas você não vê nenhum deles morrer de fome, porque o Pai Celestial os alimenta. E eu vi Deus alimentando aquele passarinho naquele pequeno pedaço de pão. Você pode ver Deus em qualquer coisa. Um dia o mensageiro desta era parou perto de uma grande águia que estava ali. E ela estava em cima daquele pau, porque uma tempestade veio e forçou ela a pousar. E tinha um pequeno bichinho barulhento, não sei como é que dá o nome para aquele bichinho tão barulhento. Quando ele viu aquela águia ali, ele ficou todo agitado e pulava e gritava. E ela estava bem tranquila e calma. E o homem de Deus, mensageiro, o profeta, estava ali perto da árvore, o seu rifle assim. E ele começou a admirar aquela águia. E ele disse, olha, companheira, você sabia que eu tenho um rifle aqui? Você sabia que eu poderia simplesmente pegar esse rifle e rapidamente engatilhá-lo e atirar em você? E ele disse que ela nem dizia nada, ficava ali quieta, olhando para ele, bem tranquilona. E só mexeu as asas assim. Ele disse, sim, Deus tem te dado asas tão poderosas. E eu sei que antes mesmo que eu bote a mão nesse rifle, você se solta desse galho aí e sai dessa montanha aqui. E 2 batidas que você der nestas asas, você já está mais longe do que eu possa alcançar você. E ele disse que em dado momento ela se cansou daquele cheirear, daquela gritaria, daquele pequeno animal. Era um esquilozinho, né, do mato, era isto. E ela simplesmente disse, quero saber nada de você. E diz que ela só se jogou e estendeu aquelas asas imensas e deu 2 batidas. Foram bastante 2 batidas para ela subir. E ela subiu além do horizonte da tempestade. Quando viu, ela nem precisou mais bater as asas, ela já ia flutuando, porque ele estava numa montanha. E ela ficou bem pequenininha. E ele pôde ver Deus naquela águia que estava ali. Tudo depende da maneira que nós estamos olhando e com aquilo que está dentro de nós. O problema no mundo hoje é que as pessoas estão tão sem Deus e eles se enchem de coisas. Eles não podem ver Deus numa pequena criança desta. Como é que um homem pode molestar uma criança? É porque ele não tem Deus. Ele está se alimentando não de Deus, mas de coisas erradas, pornografias. E o que mais o mundo tem hoje é isso. E eles começam a se alimentar daquilo, e quando eles saem na rua, eles querem praticar aquilo pelo qual eles estão alimentados, porque eles vão agir de acordo com o alimento que está dentro deles. Quando você vê um homem cobiçando mulheres na rua, é porque ele está se alimentando disto, ele está vendo nas revistas, está consultando a internet, e ele sai na rua e ele não consegue se conter, porque ele vai agir de acordo com aquilo que ele está se alimentando. E vem um homem, profeta desta era, e diz, você é o que você come. Não é isto? Se uma pessoa está se alimentando de coisas erradas, ele é nervoso, ele briga, porque ele está se alimentando daquilo, de briga, de confusão, de discórdia. É isso que está nele, e ele vai fazer e agir de acordo com aquilo que está dentro dele. Mas Deus tem reservado um grupo diferente, que ele deixa as coisas de lado e se alimenta da sua palavra.
se alimenta da mensagem da hora revelada. E ele começa a se alimentar, e começa a se alimentar. Ele não tem prazer de estar falando mais de time de futebol, porque não é disso mais que ele se alimenta. Não é aquele time que enche o coração dele. Aquilo já perdeu sentido para ele. Não é aquelas coisas erradas que ele se alimentava antes. Quando ele chega no grupo para falar, ele quer falar da palavra. Porque Jesus Cristo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Você sabe qual é o problema? Romanos capítulo 6, versículo 16. Deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos capítulo 6, versículo 16. Acompanhe a Bíblia. Se você ama a Bíblia, a palavra, e você tem a palavra como a coisa maior que existe, você vai ver que é verdade. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Sabia que nós estamos no mundo assim? Nós somos servos daquilo que nós nos sujeitamos para obedecer. E nos fazemos servos. E as pessoas trabalham por isso. Por isso que você vê gente brigando pelo seu time de futebol. Por que você vê que pessoas que andaram tanto tempo nas jogatinas não conseguem se livrar daquele jogo que está lá naquela mesa, e ele passa dias ali, e ele não quer saber da sua esposa, não quer saber de casa, ele gasta o dinheiro ali, e ele investe a sua vida em torno daquilo, porque ele é servo daquilo. É verdade ou não é? Porque ele está se submetendo àquilo. E ele vai ser servo daquilo, ele escolheu, é uma escolha. Eu estou falando desde de manhã que é uma escolha. Nossa vida é baseada na escolha que fazemos. Mas Deus tem exemplos da Bíblia. Que o nosso irmão Abraão, eu falei sobre o Deus Altíssimo que encontrou com Abraão. E o Deus Altíssimo, na nossa caminhada, nós precisamos das revelações dos nomes redentivos do Senhor Deus. E Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Mas quando eles tinham no seu coração desejo, Ló tinha se apartado. Ló foi tomado cativo por aqueles reis. Levaram Ló, mas quando a notícia chegou com Abraão, e disse, Abraão, levaram Ló, ele está preso. Abraão disse, não, o meu irmão não. Eu vou salvar o meu irmão. A atitude de Abraão de armar aqueles 318 servos com facões enferrujados, que não tinham fio, e saiu para aquela peleja. Deus foi com ele, porque ele estava indo salvar o seu irmão. E se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando nós nos importamos com o nosso irmão. Porque não tem como um homem com 318 facões enferrujados vencer 4 ou 5 exércitos de homens treinados. Como é que vai ser? Não tem justificativa natural para isso. Só há uma explicativa. Deus estava com Abraão no seu propósito. E Abraão faz uma emboscada de noite, peleja contra aqueles reis, vence a batalha, pega o seu irmão e diz, vamos embora. Agora você vai comigo porque você é parte de mim. E levou o seu irmão salvo. Você acha que Deus não se importa com essas coisas? Se importa. Porque quando Abraão vem, que ele vem cansado da batalha, ele vem cansado com seus servos daquela batalha, mas ele traz o seu irmão debaixo do braço. E Deus não deu uma visão para Abraão, Deus não deu um sonho para Abraão, não, Deus embarcou num corpo de carne, porque Melquisedeque é a teofania do próprio Deus. Amém? Quem diz isso? A Epístola aos Hebreus, capítulo 7, ele explica que aquele não tinha genealogia, não tinha começo de dias, nem tem fim de dias. Quem é esse com essa característica? É só Deus. Que não tem pai nem mãe, quem é? É só Deus.
Era aquele que veio encontrar com Abraão. E quando Abraão olha, ele vem com uma bandeja e vem servir a santa ceia para ele. E diz: Abraão, eu estou tão feliz com a sua atitude em salvar o seu irmão, que você se importa com o seu irmão. Eu vim trazer pão e vinho para você. E Abraão reconheceu quem era ele e deu o dízimo de todos aqueles despojos para ele. E não somente isso, aquele homem que estava ali, naquele corpo de carne, levantou a mão, aleluia, e se manifestou e se revelou para ele: bendito seja Abraão do El Elyon, do Deus Altíssimo. O que é o Deus Altíssimo? É o mais elevado, aquele que é o sublime, que está acima de qualquer coisa, e abençoou Abraão. E a Bíblia diz: ele era o possuidor dos céus e da terra. Meu Deus, Deus fica satisfeito com homens que tomam atitudes corretas, porque o Filho de Deus vai tomar atitude por Deus e por sua palavra. Amém? Mas não ficou só nisso, porque aquele corpo que Deus se colocou dentro, ele fez desaparecer. Nunca mais teve vestígio daquele corpo que estava ali. Mas Abraão levantou a mão para cima também e jurou, aleluia. Você viu a passagem que eu li de Gênesis capítulo 14? Ele jurou em nome do Deus Altíssimo. Ele disse: eu encontrei El Elyon, eu encontrei o Deus Altíssimo, então vou fazer um propósito da minha vida. Se eu já não gostava de Sodoma, agora que eu não gosto mais de Sodoma mesmo. Se eu não tinha nada a ver com Sodoma, é agora que eu quero ficar muito mais longe de Sodoma. E você sabe o que Sodoma significa na Bíblia? Da onde vêm as palavras sodomita? Pecado, é símbolo de pecado, iniquidade, sujeira. Porque tudo quanto era tipo dessas coisas tinha em Sodoma. Não é verdade? O que é que mais tinha em Sodoma? Homossexualismo em alta. Porque os anjos foram tirar Ló de Sodoma. Por que anjo vai em Sodoma? Por causa da oração do eleito Abraão. Porque Deus não pode fazer coisa alguma nesta terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Bendito seja Deus. Glória ao Senhor. Certamente o Senhor Deus não fará, olha como Deus é, não fará coisa alguma, quer dizer, Ele não mexe a mão, não mexe os seus pés, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, está fraco, meu Deus, isso, não questione isso comigo, isso é Deus que está dizendo, em sua palavra. Deus não podia exterminar aquele mundo de Sodoma. Ele disse: eu vou acabar com essa Sodoma. Esses pecados estão terríveis contra mim. Mas eu preciso contar o meu segredo ao meu profeta. Senão eu não posso fazer. É por isso que no capítulo 18 de Gênesis, Deus embarca num corpo. Ele cria um corpo de carne e embarca nele. Cria outro corpo de carne e diz: Gabriel, entra aqui. Cria outro corpo de carne e diz: Miguel, entra aqui. Nós vamos visitar o nosso amigo Abraão. E Abraão, revelado, viu, ele não recebia visita em sua casa, ele estava debaixo dos carvalhais de mãe, mas naquela hora do dia que ele estava tomando um ar fresco debaixo daquela planta, daquela árvore, para se refrescar, quando ele vê aqueles 3 homens chegando, e quando ele olha assim, ele diz: quem será, quem será? Eu não estou conhecendo, mas quando chega perto, ele diz: ele se aproxima, e ele não diz: fulano, ele diz: meu Senhor, ele chamou ele de Senhor. Quem era que estava ali? O próprio Deus, num corpo de carne. Abraão ficou assim:
É o Senhor, meu Senhor. E se ajoelhou, a Bíblia diz isso em Gênesis 18. E se ajoelhou e o adorou. Depois levantou e trouxe eles para debaixo da árvore. Quem era que estava debaixo daquela árvore? Era Elohim, o próprio Deus. Você já pensou nisso, meu irmão? Faça o quadro em sua mente. Não era um homem, não era o presidente, não era o prefeito da cidade ou da região. Era Deus visitando Abraão. E Abraão não sabia o que fazer. E ele disse, o senhor senta em banco? Sento, então sente aí. E ele sentou. O senhor come? Como? O senhor quer comer churrasco? Como, Abraão? Se tu fizer churrasco, eu como churrasco contigo. O senhor come coalhada? Como, Abraão? Oh, coalhada para Elohim. O senhor come bolo? Como? Sara, faz um bolo. Elohim vai comer bolo conosco em casa hoje. Você crê na Bíblia? Eu estou citando a Escritura para você. Agora eu posso sentir a emoção de Abraão. Quando o servo foi lá, matou a reis e assou, fez um churrasco. E Abraão ficava só olhando para Elohim. E por que o senhor veio aqui? Porque certamente, sabe, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o que ele vai fazer aos seus servos, os profetas. E você é o meu profeta. Eu vou acabar com aquela Sodoma. E eu não podia acabar com aquela Sodoma sem contar o meu segredo para você que é meu amigo. Porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus não conta segredo para quem não é amigo dele. Deus só conta segredo para quem é amigo. Para quem é amigo, ele conta segredo. Faça o quadro. O servo chegando com churrasco bem assadinho e bem feito e coloca na mesa, cortadinho. E Abraão tira um pedaço. E Elohim tira outro pedaço. Miguel tira um pedaço. Gabriel comendo com ele, e Abraão olhando, mas Elohim comeu comigo, meu Deus! Daqui a pouco chega a coalhada, e um copo de coalhada, ou uma taça de coalhada para Abraão, e uma taça para Elohim, e Elohim comendo coalhada com Abraão. Daqui a pouco a Sara diz, está aqui um pedaço de bolo, Abraão pega um pedaço de bolo, e Elohim se serve de um pedaço de bolo, oh meu irmão! Aleluia! Eu já estou feliz esta noite, porque nós temos comida de Elohim também aqui conosco para nos alimentar. Eu queria estar no lugar de Abraão naquela hora. E Abraão disse, Senhor, o Senhor vai fazer com aquilo naquela cidade? Vou, eu não vou deixar ninguém. Mas lá tem o meu sobrinho, Senhor. Você sabe na Bíblia, se você já leu, eu quero perguntar uma coisa com todo respeito. Se tiver 50 justos lá, o Senhor mata aquela cidade e só acaba? Não, Abraão. Olha os dois conversando frente a frente. Se tiver 50, eu não acabo com aquela cidade. Mas Abraão sabia que podia não ter 50. Senhor, me perdoe. Eu não quero se ultrapassar, mas se tiver 40, o Senhor vai destruir? Meu filho, se tiver 40, eu não destruo. Senhor, não me tenha, não me interprete mal. Se tiver 30. Você já pensou isso, irmão? E Elohim diz, se tiver 30, eu não destruo. E Abraão coça a cabeça e diz, será que tem 30? Irmão, preste atenção no que Jesus disse. Muitos são chamados. Tem diferença entre chamados e escolhidos. Senhor, só mais esta vez, não fique bravo comigo. Se tiver 20, se tiver 20, eu não destruo. Aí Abraão disse, Senhor, eu vou ser sincero com o Senhor, eu não sei se tem 20, mas lá tem o meu sobrinho, e ele é crente, Senhor. Eu não queria que o Senhor destruísse ele. Veja que a oração de um eleito, ela tem um efeito muito grande.
Quem é o homem para dizer o que Deus tem que fazer? Mas quando ele é amigo de Deus, ele pode falar e Deus ouve a ele. Oh, você pode levantar a mão para o céu, se Deus já respondeu uma oração tua, meu irmão. Glória a Deus. Você é todo cheio de falha, você é cheio de falha, mas Deus tem sido seu amigo. Está aqui uma irmã, levante a mão, irmã. Posso falar, né? Uma irmãzinha, tem muitas falhas, mas recebeu um milagre, porque ela estava orando por uma filha dela, pela família, e ela pediu uma bênção pela filha dela que mora em Curitiba, e a filha dela simplesmente não podia engravidar. Não era problema dela, é problema dele, ele não podia, ele era insuficiente para isto. Ele não tinha como, porque ele não tinha suficiente para fazer uma gravidez da sua esposa. E ela começou a orar. Senhor, eu quero um milagre para minha filha, um milagre para minha filha. E agora ela está contando o testemunho, que já faz o que? 6 semanas contestado que ela está grávida. Quem que é esse? É Elohim. E Elohim não foi fazer aquilo, ele foi só falar com Abraão, que era o seu amigo, mas por causa da intercessão do eleito, Elohim pega aqueles 2 anjos e vão lá em Sodoma, por causa da oração do meu filho, por causa da oração do meu servo, eu vou atender o que ele pediu, tirem Ló de lá. Irmão, você sabia que a sua oração tem resposta? Você pode achar que não, mas tem. Tem. Eu te digo com certeza, eu não duvido, a tua oração é ouvida diante de Deus. Mas você tem que ser amigo dele. Amém? Sabe o que Jesus contestou? Porque Abraão, ele teve a revelação do El Elyon. Mas Deus testa. Depois vem o rei de Sodoma e faz uma proposta para o eleito Abraão. Qual foi a proposta? Em Gênesis 14, ele chega lá e diz assim, Gênesis 14, versículo 21, e o rei de Sodoma disse a Abraão, Gênesis 14, 21, dá-me a mim as pessoas, as almas, e os bens toma para ti. Você sabe que o rei de Sodoma quer? Ele quer as pessoas. Ele quer os nossos filhos. Ele quer os nossos jovens. Sodoma está aí com toda a podridão que tem aí fora. Quem é que pode livrar o seu filho de um espírito errado, de prostituição, de homossexualismo? Você não pode. Você não tem força para isto. Você nem tem condições de isto. Mas tem uma saída. Faça como o irmão eleito Abraão. Eu levanto a mão para o Deus, o El Elyon, o Deus Altíssimo. Por quê? Porque Ele é o mais elevado. Ele está acima de qualquer coisa. Olha, aleluia. Versículo 23. Bendito seja. Versículo 22, por favor. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, eu quero te dizer uma coisa. Tu queres as pessoas, tu queres as almas da minha família, dos meus servos, de tudo que é meu? Não, porque eu levantei a minha mão ao Senhor, o El Elyon,
o Deus Altíssimo. E quero te dizer mais uma coisa, ó rei de Sodoma, ele é o possuidor dos céus e da terra. E eu juro para ti, que desde até uma correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Deus gosta de pessoas desse jeito. Deus não gosta de frouxos que não dão conta de se separar do que é errado. Deus gosta de posição, e eu vou te mostrar por que ele colocou Daniel numa posição elevada dentro de Babilônia. Está em Daniel capítulo 1, versículo 8. E eu disse para as irmãs mostrarem isso para as crianças, porque as crianças vão aprender sobre Daniel agora, daqui para frente. Olha o que diz Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias, da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meu Deus, isso custou a cova dos leões para ele. Porque o Nabucodonosor não queria que ninguém nem orasse, assinou um decreto, ninguém pode orar a nenhum Deus, só para mim. Mas ele continuava adorando o seu Deus. E sempre tem os inimigos que vão espreitar pela fechadura. E viram Daniel ajoelhado orando e foram dizer: rei, o senhor baixou um decreto. Sim, e o decreto do rei não pode se revogar. Nós vimos Daniel ajoelhado orando, vocês viram? E o rei gostava de Daniel, mas não podia fazer nada porque ele já tinha lançado o decreto. Então pode pegar ele e jogar na cova dos leões. Mas lá vai o Daniel: eu vou, Senhor, mas não me dobrei. E o rei gostava tanto do Daniel que ele foi pesaroso, mas não podia voltar atrás. E ele vai junto e espia. Quando ele olha, quando eles jogam Daniel lá dentro, e ele viu quando fecharam a boca da cova com aquela pedra, e ele colocou o seu anel lá em cima e voltou muito triste para casa. Coitado do meu amigo Daniel, por que eu fiz isso? Eu sei que eu não poderia voltar atrás, e não dormiu a noite, não quis comer, mas no outro dia de manhã ele vem. Ora, por que ele vem? Porque havia algo no coração daquele rei, ele sabia que aquele homem não era um homem qualquer, era um filho de Deus. Aleluia! Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso do teu Deus te livrar. Daqui a pouco ele ouve uma vozinha: oh rei, vive para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e nós estamos aqui brincando aqui dentro. Oh! Aleluia! Louvado seja Deus. Isso só acontece com quem toma posição, meu irmão. Eu quero te dizer, se tu tomas posição dessa palavra, o diabo, ele está como um leão, diz Pedro, ao derredor querendo tragar. Mas eu te digo, meu irmão, se tu tem posição, se tu não te contamina, eu te digo uma coisa: entre o diabo que está lá, tem um entre você e ele, é o anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Derredor é lá, ó. O diabo não pode nem chegar perto, mas ele fica na espreita de longe. Aleluia! O que você não pode deixar é o anjo sair do teu lado, porque anjo não é para qualquer um, não é qualquer um que tem direito a anjo. A Bíblia diz, Salmo 34, versículo 7, pode colocar aí: o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se. Salmo 34, acampa-se ao redor dos que o... E os... É só desses que tem anjo. Não tem negócio de anjo da guarda para qualquer um, não. É só os que o temem. E o que é temer a Deus? É se desviar do mal. Daniel era um desses, ele teve direito a um anjo lá dentro da cova com ele. Glória
Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu gosto dessas coisas, irmãos. Porque eu nunca vi Deus chamar frouxo. O frouxo vai para lá, fique lá. Mas quer servir a Deus, tem que ser corajoso. Posicionado, eleito é posicionado. Eu sou do Senhor. E o que a Bíblia diz, eu vou cumprir. Não importa se ri de mim, zombe de mim, jogue na minha cara. Não importa. Eu sou do Senhor. E eu te digo uma coisa, a noiva do Senhor Jesus Cristo sempre andou na contramão do sistema. Eu te mostro na Bíblia inteira isso. Amém? Por que Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidênego? Porque eram 3 jovens. E o grande rei Nabucodonosor, que era o que mandava no país inteiro, não era só no país, no mundo inteiro ele mandava. O dono do império achava que ele era alguma coisa. E ele fez uma estátua e disse, vocês têm que adorar a minha estátua. Sadraque olhou para Mesaque e disse, tu vais adorar? Não, nós só adoramos a Deus. E tu, Abidênego? Eu não, também, nós só adoramos o Senhor. E o rei não quis nem saber, põe lá, vai ficar todo mundo lá no campo e eu vou mandar tocar os instrumentos. Os instrumentos. E quem não adorar na hora que tocar, vai ser jogado na fornalha de fogo. E o rei diz, pode tocar. E quando o instrumento toca, todos se ajoelharam. Vem cá, gente, não era só eles 3 que estavam lá. Tinha outros também que eram servos do Senhor. Não foi só eles que foram levados cativos, foi uma nação inteira. Isso significa que os chamados se ajoelharam para a estátua, mas os 3 eleitos não se ajoelham. E os fofoqueiros vão lá, olha, rei, tem uma coisa. O senhor não mandou todo mundo se ajoelhar? Mandei, mas tem 3 aí que não se ajoelham. Não obedece o senhor. Quem é? É Sadraque, Mesaque e Abidênego. Lá vem problema de novo. Chama eles aqui. Ô, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Acho que ele falava grosso assim. Vocês não sabem que eu sou o grande rei Nabucodonosor? Mas eu gosto de vocês, rapaz. Vocês já provaram que são inteligentes naquele teste que eu fiz. Por isso que eu coloquei vocês governadores da província. Vocês têm que dar exemplo para os outros. Vocês são governadores. O que é que o povo vai dizer de mim? Olha, eu gosto de vocês, eu vou dar mais uma chance. Eu podia mandar vocês direto, mas eu vou dar mais uma chancezinha. Eu vou mandar o instrumento tocar de novo. Quando tocar de novo, por favor, se ajoelhe. É só uma ajoelhadinha. Olha, rei, nem precisa mandar tocar instrumento, nada. Não perca tempo mandando os músicos se cansarem tocando, porque nós não vamos nos ajoelhar. E tem mais uma coisa, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O nosso Deus a quem servimos, Ele é poderoso para nos livrar da tua mão e nos livrar daquela fornalha. Aí o Nabucodonosor já ficou vermelho. Aí eles disseram, mas tem uma coisa, se Ele não quiser nos livrar, nós vamos cair na fornalha, mas nós não vamos adorar assim mesmo. Aí eu posso ver uma reunião lá no céu. O anjo que mandou o dilúvio disse, Senhor, tu estás vendo o que está acontecendo lá na terra, Senhor? Está tendo um problema lá. Deus disse, eu estou vendo. São 3 que estão defendendo a minha palavra lá. Se o Senhor quiser, eu desço lá, eu acabo com aquela Babilônia, eu mando água, tanta água que eu vou botar um dilúvio lá de novo. Deus disse, eu sei que tu podes, mas fica aqui de lado, porque isso é uma questão para mim. Eles estão defendendo a minha palavra. Eles adoram o meu nome, fica aqui de lado. O outro disse, Senhor, olha, o senhor lembra que com essa espada eu matei tantos milhares de pessoas? Se o senhor quiser, eu desço lá agora e mato todo mundo naquela Babilônia. Eu sei que tu podes, mas fica de lado. Tu não vais hoje, isso é uma questão para mim. Eles estão adorando meu nome. Aleluia! Enquanto isso, aqui na terra, o Nabucodonosor estava enfurecido. Não pode desafiar a minha autoridade, eu sou o grande Nabucodonosor. A fornalha está quente, aquece 7 vezes mais. Põe mais lenha lá na fogueira, deixa mais quente 7 vezes. E venha cá vocês, amarre esses homens aí, amarre eles, amarre. Amarre as mãos, amarre os pés, com a roupa e tudo, bem amarradinho.
e pode jogar ele lá dentro da fornalha. E Deus olhando lá de cima. E lá vai eles, carregados. Lá vão eles carregados. Por defender Deus e a palavra. Enquanto isso, o último anjo está dizendo: Senhor, se tu quiseres eu vou lá. Eu tomo conta disso porque nós não suportamos ver uma coisa dessa. Isso é uma afronta. Eu vou lá e acabo com tudo. Não, calma lá. Eu sei que vocês estão tudo nervosozinho, mas deixe isso aí. Isso não é questão para vocês. Isso é para mim. Glória a Deus. E quando os homens vão lá, que eles jogam eles na fornalha, Deus é tão rápido que ele sai de lá. Ele desce numa nuvem, pega uma folha de palmeira lá e desce. Quando vê que eles caem lá, ele cai junto lá dentro. Que bom que queimou, queimou mesmo, mas só queimou a corda, que estava prendendo, porque filho de Deus não fica preso, filho de Deus não é impedido de louvar a Deus. Queimou só a corda para eles levantarem a mão, para eles adorarem ao Senhor. Glória a Deus. Não sei se ele fez um ar-condicionado dentro da fornalha 7 vezes, porque os homens que jogaram morreram, de tão quente que estavam os homens, soldados que jogaram morreram, e eles caíram e começaram a passear lá dentro, e passeia para cá. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, dentro do fogo, e o rei fica assim com o olho arregalado e diz: tem uma coisa errada. Que foi? Quantos homens vocês jogaram? Nós jogamos 3, o senhor não mandou jogar 3? Mandaram, mas eu estou vendo 4, e um é diferente, um é semelhança de Deus, está lá dentro, com eles andando. Oh meu Deus! Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí daí e vim, aleluia, e eles saíram de lá. Eu estou contando a Bíblia para vocês, isso não é historinha não. Mas não tem cheiro de fogo. A roupa ficou com cheiro de fogo. Nem o cabelo enrolou. Nada. Por quê? Porque Elohim estava lá. Vale a pena. Vale a pena ficar ao lado dele. Homens que se posicionam mudam o costume de uma nação. E o rei Nabucodonosor disse assim: olha, me dá aqui uma caneta. Me dá aqui uma caneta. Agora eu vou assinar um decreto que a partir de hoje, coloca aquela estátua lá no chão, joga lá fora, pega os nossos deuses também, queima tudo, põe tudo em pedaço, porque a partir de hoje nós vamos adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, porque não há Deus que possa livrar como este Deus livra. Oh, glória seja dada ao seu nome. É esse Deus que nós estamos chamando de Senhor aqui hoje. Eu posso chamar Ele de Senhor, você pode? Será que você pode? Porque Jesus contestou isso. E Lucas 6,46, põe aí. Só esse mais versículo aqui para você. Lucas 6,46. Jesus contestou aqueles fariseus que estavam dentro da igreja com a Bíblia na mão. Pastores que estavam ali com a Bíblia ensinando todo sábado. E foram lá diante de Jesus. Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo para vocês fazerem? Agora é duro. Não faz. Então vocês não têm direito de me chamar Senhor, coisa nenhuma. Só pode me chamar de Senhor quem estiver disposto a obedecer o que eu mando. Mas Abraão podia chamar de Senhor. Coloca Gênesis 15, versículo 2 aí. Abraão podia dizer assim: Senhor, olha aí. Então disse Abraão: ah, Senhor Deus, que me darás, visto que eu morro sem filhos? Você não vê Deus dizendo: não me chama de Senhor. Abraão podia chamar ele de Senhor, porque ele disse: Abraão, sai da tua terra. Ele saiu. Larga a tua parentela. Ele largou. Deixa o teu pequeno lote. Ele largou. Ele estava disposto a obedecer o que Deus disse. Ele podia chamar Deus de Senhor. Não é
qualquer crentezinho que pode chamar Ele de Senhor. Porque tem coisas na Bíblia que nós não concordamos, mas está na Bíblia. Não é verdade? Nós estamos hoje na Santa Ceia que foi instituída pelo Senhor Jesus. Com pão asmo, vinho puro, seguido de lava-pés. Por que fazemos assim? Porque está na Bíblia. Não está em João 13. E Jesus disse assim, só mais este versículo, é que vai vindo coisa na nossa mente. 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Vê que ele não disse para os discípulos, vocês não podem me chamar disso. Vocês me chamam de mestre e Senhor, vocês dizem bem, porque eu sou. Para vocês eu sou. Ora, 14. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Não cabe interpretação aqui. É mandamento. A igreja primitiva fazia isso. Fazia ou não fazia? 1 Timóteo 5:9. Primeira Timóteo 5:9. Não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos. Isso já é muito tempo depois, isso é Paulo dizendo já. E só que tenha sido mulher de um só marido, aprovada com testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos. Então era uma prática da igreja primitiva ou não era? Por que é abandonado depois? Não sei. Em algum momento se deixa de cumprir mandamentos. Mas Deus manda uma mensagem nos últimos dias para trazer as coisas finais como era no original. E esta mensagem é uma mensagem restauradora, que Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Onde está isso? Mateus 17. Quem falou isso? Quem está falando isto, gente? Jesus. Quem é que pode contestar Jesus? Olha aí, irmã. Não tem? Elias virá e restaurará todas as coisas. A promessa de Deus em Malaquias 4, 5, 6, ele disse, eis que eu enviarei. É Deus dizendo isso. O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? Não é a grande tribulação que vem aí? É o dia mais terrível que está vindo aí em frente. Deus prometeu mandar antes. Para quê? Para uma obra de restauração. E é aqui que está a grande diferença. Isso não tem nada a ver, é Deus, e ninguém vai contestar Deus. E você vê que a mensagem de Elias, ela vem colocar o batismo naquilo que é certo. Por isso que, veja só, para encerrar, é importante dizer isto. O que Jesus diz em Mateus 28, 19? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome no singular do Pai, vamos comigo, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou, só que quando foi cumprido, ninguém obedeceu. Como é que você me explica isso? Atos 2:38, vamos lá. Pedro então lhes respondeu,
E olha que Pedro estava falando cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha acabado de descer, dia de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de... para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro pregando para aquelas nações e para os judeus. Atos 8,16. Filipe chega em Samaria. Os milagres estavam acontecendo. Os aleijados estavam levantando. E eles aceitam a palavra. Ele chama Pedro e João, que eram os pastores da igreja, e chegam lá e tem o versículo. Porque sobre nenhum deles havia descido ainda. Quem? O Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do... Os samaritanos foram batizados no mesmo batismo. Vamos para Atos 10:46. Agora é os gentios da casa de Cornélio. Estou mostrando Bíblia. Atos 10:46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de... Agora eram os gentios. Você acha que Deus ia deixar a sua igreja começar errada? Que Deus irresponsável é esse que deixa os judeus serem batizados desse jeito, os samaritanos desse jeito, os gentios romanos desse jeito, e vem Paulo no capítulo 19 de Atos, versículo 1, e começa a dizer assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, já eram discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: nós já somos batizados no batismo de João, do João Batista. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome... A Bíblia pode se contradizer? A Bíblia pode se contradizer? O que Jesus disse era errado? Não, ele não pode errar. Mas também a Escritura não pode se contradizer. E qual é o problema aqui então? Nós temos que descobrir, mas isso tem que vir por revelação. Quem é pai aqui? Levanta a mão, rápido. Tu assina pai em algum lugar? Pode levar 30 filhos. Eu fiz 30 filhos, quero assinar pai. Eles mandam você prender você. Está louco. Pai não é não. É título. Pode levar o seu paizinho, velhinho. Está aqui meu pai, eu quero assinar filho. Não pode. E se tu assinar um cheque espírito, eles vão te prender. É título, não assina nada. Eu te pergunto uma coisa. Quando você ora em nome de quem? Jesus ensinou. Quando vamos orar para expulsar uma enfermidade, a gente diz: enfermidade sai em nome. Você já viu expulsar algum demônio em nome do Pai? Demônio, eu te expulso em nome do Pai. Ele vai rebolar, rir, falar o que quiser e faz. Ele não reconhece. Enfermidade em nome do Espírito sai. Não sai. Agora eu oro em nome de Jesus. Eu expulso demônio em nome de Jesus. Eu expulso enfermidades que já saíram muitos aqui em nome de Jesus. Mas no meu batismo eu não tenho o nome de Jesus. Está errado em algum lugar. Agora eu vou te dizer qual é a fórmula correta. Eu não desfazendo o que Jesus disse, que Jesus está certo. Mas quando eu batizo, como é o nome do Pai? A gente tem que saber, porque Pai não é nome, é título. Como é o nome do Pai? Senhor. Ele é o Senhor da glória. Eu disse para você que Abraão chamou ele de Senhor. E ele aceitou, porque ele é o Senhor. Ele é o Pai. Quem é o Filho? Nós lemos aqui quando viemos apresentar a Ruth.
deram o nome dele de Jesus. E quem é o Espírito? É Cristo, o ungido. Ele já nasceu Cristo. Eu li aqui, você viu? Ele nasceu Cristo. Então, quando eu uso a fórmula, porque é 50% tem que mergulhar, porque é sepultamento. Mas os outros 50% é o que o ministro fala. Por que os de lá, de Éfeso, tinham que se batizar de novo? E nós lemos isso. Mas quando eu digo eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou fazer, só que usando a fórmula correta. Por que você sabe disso? Porque Jesus disse, Elias virá e vai restaurar todas as coisas como eram no princípio. E eu provei isso com a Bíblia. Se a gente não crê na Bíblia, então não crê mais em nada. Eu não mostrei na Bíblia? 4 batismos, pelo menos, dessa forma. E Deus não pode mentir. Jesus não estava errado, ele estava certo. Mas Pedro também não estava errado, porque não era Pedro falando, era o Espírito Santo na boca dele. Quem estava fazendo os milagres em Samaria era Deus, era o Espírito Santo através da vida de Filipe. Ele não podia errar. E muito menos Paulo pregando para os irmãos Éfeso. Deus não é irresponsável em deixar que a sua palavra vá errada. As coisas são certas, Deus faz as coisas certas. Por isso que é uma mensagem nos últimos dias, restaurando ao que era o princípio. Vamos ficar de pé. Mas nós temos que chamá-lo de Senhor e nos submetermos à sua palavra. Amém? Glória ao Senhor. Está tão bom, né? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu me alegro por poder pregar sua palavra. Bendito seja Deus. Aqueles irmãos, Daniel, ele conheceu o único Deus. Ele conheceu o único Deus. Sadraque, Mesaque e Abidênego conheceram o único Deus. Não se prega 3 deuses para um judeu, porque ele nunca vai crer, porque ele conhece, ele sabe a escritura do Velho Testamento. Quando Deus diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Louvado seja o seu nome. Sim, sim. É por isso que nós cremos nas 3 manifestações de Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, nós cremos de todo o nosso coração. Nós cremos assim. Não de 3 deuses, mas 3 manifestações de um único Deus. Filipe um dia ficou meio em dúvida e disse, Senhor, mostra-nos este Pai que o Senhor fala e nós ficaremos satisfeitos. Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm conhecido, Filipe. Olhe para mim, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. Isto é revelação, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a Bíblia se expressa. Foi assim que o Senhor Jesus se expressou. Nós levantamos a nossa mão para o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o possuidor dos céus e da terra. Nós levantamos a nossa mão para o Deus Altíssimo. Nos ajuda a ficar com a sua palavra. A sua palavra é a verdade. O que está escrito é a verdade, sem interpretação humana. É assim que nós temos que ficar com ela. Ajude-nos, portanto, meu Deus. Faça uma obra poderosa em nossas vidas. Nós citamos a sua palavra da maneira como ela é. Nós te louvamos, meu Deus. Que você possa louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor e adorar o Senhor. Aleluia. Você pode adorá-lo e agradecê-lo e reverenciá-lo.
e dizer que Ele é o Senhor da tua vida, que você tem dedicado sua vida a Ele, e que Ele é o grande, o poderoso. Aleluia, 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 glória a Deus. E eu quero só encerrar esta pregação dando uma oportunidade para alguém que diga: eu quero servir a este Deus que livra, a este Deus que protege, a este Deus que nos guarda como guardou Daniel, como guardou Sadraque, Mesaque e Abedênego. Feche seus olhos, meus irmãos, e orem. É uma hora tão importante que nós não podemos deixar de dar oportunidade para as pessoas. Se tiver alguém aqui, você pode vir, levantar a sua mão e dizer: eu quero servir a este Deus. Há um desejo no meu coração. Você não precisa ficar bonzinho primeiro para servir a Deus. Não, você tem que vir da maneira como você está. Porque eu não estou te oferecendo mais uma religião. Não interessa a religião. Não interessa uma placa. Não interessa nada, um dogma, um credo. Nós estamos te oferecendo única e exclusivamente a palavra pura, da maneira como ela é. E se você está interessado, eu quero orar contigo. Eu quero te esperar aqui no topo desse altar. Eu quero orar com você. Tem uma irmã que está aqui. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Senhor recebe ela agora. Eu queria que vocês tocassem em Ré maior. Em Ré maior é o único que é digno. Eu senti de cantar este hino agora. Toque para mim, por favor, enquanto eu recebo as pessoas aqui e vou te apresentar a este Senhor, para Ele ser Senhor da tua vida, Senhor do teu trabalho, Senhor na tua família, Senhor nos teus negócios, Senhor em tudo que você precisar. E você vai levantar a mão para Ele, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Você quer, vem aqui na frente, que o fato de você vir à frente mostra a sua decisão. Deus gosta de pessoas decididas, que não pensam nas consequências, o que vai ser. Não, você não tem que se preocupar, porque ninguém está te oferecendo nada que seja ruim para ti. Nós estamos te oferecendo algo bom, a palavra, Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Vem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem apenas um minuto para eu te esperar. E aqui as coisas não são forçadas, mas são dadas as oportunidades e elas são livres. Assim como esta irmã veio, porque sentiu o desejo no coração e há lágrimas rolando em sua face. E se tem uma coisa sincera, quando lágrimas rolam no nosso rosto, Deus está te esperando para algo que Ele quer revelar para ti, como Ele se revelou para Abraão. Venha receber algo do Senhor para você. Tem alguém? Venha urgentemente, em nome de Jesus. Enquanto a igreja ora, a obra do Senhor é realizada aqui. Aleluia, glória a Deus. Enquanto a igreja canta, vamos cantar junto este corinho. Aleluia. E eu vou orar por estes irmãos que estão aqui. Aleluia. Ao único cante que é digno. Ajude nossa irmã, Senhor. E cada vez que ela vem aqui na frente, nós possamos ver a mudança, a transformação. E eu quero isto em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Que o Espírito Santo venha sobre esta vida, Senhor, de uma forma poderosa e maravilhosa, dando força para ela prosseguir.
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei.